Boa noite, paz do Senhor. Hoje mais um dia de live. Quem você é em Deus, hein? Paz do Senhor, boa noite. Convida seu amigo para assistir essa palavra nessa noite abençoada. Quem você é em Deus no dia de hoje? Paz do Senhor, boa noite. Boa noite. Vamos receber nosso convidado na live daqui a pouco. E ele vai falar o tema desta noite. Grato a Deus, acabamos de chegar de um culto, foi uma bênção. E eu tô grato a Deus por tudo que tem acontecido, por quem Ele é, por todos esses dias, por este mês que já começou, que tá sendo uma bênção. Manda pro seu amigo aí essa live, compartilha. Que vai ser uma bênção para a glória de Deus, eu creio. Aleluia. Manda aí, chama seu amigo. Que hoje o tema é profundo, hein? Eu vou estar convidando já aqui ele. Paz do Senhor, pastor. Paz, Rafa, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Que bom, deixa eu expressar aqui minha gratidão a Deus pela sua vida. Nos Amém. conhecemos aí há pouco tempo, recente, mas é para a glória de Deus, é uma amizade de Deus abençoada. E eu estou muito feliz que você aceitou aí esse convite de estar aqui na live esse mês, de ter preparado esse tempo. E eu creio que será um tempo abençoado nas nossas vidas e na vida daquele que está assistindo agora ao vivo e que vão assistir ainda essa live. Pastor, muito obrigado Amém. desde já, viu? Uma honra ter o senhor aqui. Amém, Rafa, eu agradeço também, tá? Muito bom saber que tem gente pregando a palavra de Deus aqui na internet, né? Você tem feito um trabalho muito legal e é um prazer fazer parte disso, tá? Amém, pastor. Se apresenta se o senhor quiser aí, para quem não te conhece ainda. Eu já sei que o senhor é autor também. Se quiser comentar do seu livro, eu sei que é uma bênção. E depois a gente começa com o tema de hoje. Tá bom. Eu sou o Marcos, sou pastor presbiteriano, tenho trabalhado com jovens, adolescentes, discipulado, comunicação, lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Recentemente a gente lançou aí, né, um pequeno livro sobre a fé na era digital e com o objetivo de falar, né, sobre os perigos da internet, sobre os desafios da nossa juventude nos dias de hoje. E tem sido muito bom abordar esse tema e eu creio que é um tema muito importante para a nossa geração, né? Amém, pastor, amém. E o tema da nossa live é exatamente esse, né? Quem você é em Deus? Exatamente. Eu tenho, como eu falei, trabalhado com jovens, né? E eu acho que grande parte dos problemas da juventude está relacionada à identidade. Às vezes se esquecer, né, de quem você é em Deus, do seu chamado, do seu propósito de vida. Isso tem gerado uma juventude fraca espiritualmente, né? Porque quando você não tem propósito, quando você não sabe para onde ir, quando você não tem um alvo a perseguir, qualquer caminho serve, qualquer coisa funciona. E eu acho que nós precisamos falar sobre esse tema, precisamos nos lembrar de quem nós somos em Deus mesmo, o que Deus espera de nós, qual é a nossa missão, para não desperdiçarmos a nossa juventude, para vivermos os nossos dias de maneira intencional, porque a vida não é só acordar, trabalhar, pagar conta e reiniciar esse ciclo infinito, né? Existe muito mais a ser feito, existe propósito e Deus nos dá motivos, né, para levantar a cama todos os dias,
para que a gente possa viver uma vida intencional, né? Quem é servo de Deus sabe que sua vida tem propósito, faz sentido, e a minha oração é que Deus nos ensine a viver os nossos dias de maneira digna do Evangelho. Aleluia. Ei, pastor, profundo isso. É muito importante mesmo, porque o inimigo, o papel dele é exatamente esse, né? Querer fazer com que esqueçamos de quem nós somos, do Deus que nós temos, que nós servimos. E, Rafa, nós vivemos em um mundo de muitas distrações, né? E geralmente essas distrações roubam o nosso foco, a nossa atenção, tiram o nosso coração de onde ele deveria estar. E conversas como essa têm o propósito de nos trazer de volta, né? Realinhar as nossas prioridades e nos lembrar mesmo da nossa identidade em Cristo. Verdade, eu creio. É bom isso, né? E se tem esse meio, essa ferramenta que hoje em dia está sendo tão utilizada, né? Vamos utilizar para que as pessoas reconheçam Cristo, se aproximem dele e que seja tudo para a glória de Deus, né? Isso aí. Amém. Vamos lá. Tem gente... Se o senhor quiser iniciar aí, quiser falar o tema. Beleza, vamos lá então. Vou ler com vocês Lucas, capítulo 19. Lucas 19, do verso 1 até o verso 10. É um texto muito conhecido, né? A história de Zaqueu. Mas ela fala muito sobre identidade, fala muito sobre sabermos quem nós somos em Deus e não o que as pessoas rotulam ou acham de nós, né? Zaqueu era um cara assim, que tinha muitos motivos para não crer que a sua vida poderia ser transformada, né? Mas ele experimentou o maior milagre que o homem pode experimentar, que é o de nascer de novo, né? O da salvação em Cristo Jesus. E isso aconteceu na vida dele. E a minha oração é que isso aconteça com outras pessoas aqui que talvez estejam passando por essa live, nunca pararam para pensar sobre isso. Mas o nosso Deus, ele tem poder para transformar o mais miserável pecador em alguém novo, né? Em um novo homem, um homem nascido de novo, né? Verdade, pastor. Então vamos lá, vamos ler Lucas 19, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Você faz uma oração para a gente aí, Rafa? Certeza. Senhor Jesus, somos gratos a Ti por este momento, Senhor. Queremos, Senhor, que Tu venha falar através da Tua palavra, Senhor. Uso grandemente o pastor Marcos nesta noite, que ele venha falar aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo para trazer nesta live, Jesus. Queremos Te agradecer por mais um dia, por mais um fôlego de vida, Senhor, por mais um dia de batalhas, de lutas, mas que em tudo isso prevaleceu a Sua vontade, prevaleceu o Seu querer. E estamos gratos a Ti por esse momento, Senhor. Venha falar aos nossos corações e que o Seu Espírito Santo venha, Senhor, e de uma forma como nunca houve, Senhor. Venha fazer transbordar, venha fazer, Senhor, as pessoas verem que Tu pode transformar cenários, pode transformar contextos, situações, Senhor. Porque Tu és o Rei da Glória e todo o poder e toda a glória a Ti. Amém. Amém, amém. Vamos lá, antes de falar quem nós somos em Deus, ou quem Zaqueu, e todos nós, né, somos em Deus, eu quero falar quem Zaqueu era para os homens, aos olhos humanos, né? Quem era Zaqueu naquele contexto, naquela cidade, né? O versículo 2 diz que ele era o maioral dos publicanos e um homem rico. E o publicano era alguém considerado um explorador, né? Era alguém que era considerado
um homem sem coração, aquele que tira do pobre, aquele que cobra juros injustos, aquele que rouba as pessoas, a escória da sociedade, né? Então, aos olhos humanos, Zaqueu era o pior dos pecadores. Certamente era um dos homens mais odiados da cidade. Era alguém que, quando as pessoas viam, atravessavam a rua, queriam distância. E certamente a posição que ele ocupava, né, embora fosse muito rico, era uma posição de muito desprezo, por ser considerado mesmo um explorador, né? Mas o texto diz que surge no coração de Zaqueu a vontade de ver Jesus. E algumas barreiras o impedem disso, né? No versículo 3 diz que ele não conseguia ver Jesus, primeiro por causa da multidão, sendo ele de pequena estatura, né? E a multidão, ela geralmente nos impede, né, de ter um encontro genuíno com o Senhor Jesus, porque em cada contexto existe uma multidão diferente. Às vezes a pessoa diz assim: Rafa, só eu na minha família sou crente. E aí? Né? Existe uma multidão me pedindo de ver Jesus. Sou um em meio a tantas pessoas. Né? Só eu no trabalho conheço Jesus. Então sou um no meio de uma multidão. Só eu na minha faculdade sou crente. Sou um no meio de uma multidão. E a multidão é utilizada como um argumento para que o encontro com Jesus não se concretize. Quando, na verdade, a multidão pode até ser um empecilho, pode ser até um obstáculo, né? Mas ela não pode ser decisória, um fator decisivo, né? Para que nós não cheguemos até Jesus. E Zaqueu, ele vence a multidão, ele vence a sua barreira estética, né? Diz que ele era de baixa estatura, então ele não senta, chora e se lamenta, né? Sou pequeno demais, as minhas condições não me favorecem, eu não posso ver Jesus por isso, por aquilo. Ele não toma esse lugar de vitimismo, que é o que muitas vezes acontece, né? Nós vemos muitos crentes que ficam o tempo inteiro chorando, se lamentando, inventando desculpa, dizendo: eu não estudo mais a Bíblia porque isso, porque não tenho aquilo, eu não tenho mais intimidade com Deus, ou não conheço Deus mais profundamente porque não tenho X condições, ou porque cresci em X contexto. A gente vai inventando várias desculpas, nós somos especialistas, né, em inventar desculpas para nós mesmos e para os outros, e ficamos nessa inércia, nesse vitimismo, mas Zaqueu, ele vence isso. Né? Ele não senta e chora, mas ele toma uma atitude. Ele diz: certo, se eu tenho essa condição aqui, se eu estou inserido nesse contexto, eu preciso dar um jeito de ver Jesus, né? O que é que eu vou fazer? E aí diz que ele corre e sobe em um sicômoro, que é uma figueira, né? Uma árvore chamada figueira, e ele ali vai observar Jesus passar. Isso mostra também que Zaqueu precisou vencer a sua vaidade, porque ele era um homem muito rico. Imagine um homem rico de muitas posses subindo numa árvore, né? Correndo para ver Jesus. Certamente muito bem vestido, né? Hoje em dia estaria vestido aí com as mais altas grifes da nossa geração, né? E ele se humilha, sobe numa árvore para ver Jesus. Certamente isso foi um ato de luta contra o seu próprio ego, né? Eu, um homem de posses, vou subir numa árvore para ver um outro homem passar, mas Zaqueu fez isso. E o texto diz no verso 5 que Jesus chega naquele lugar, olha para cima, vê Zaqueu e lhe faz um convite. Diz: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E essa é uma frase linda. Jesus enxerga Zaqueu em meio à multidão, né? Jesus olha para cima e enxerga aquele homem ali que poderia passar despercebido. E às vezes nós temos essa impressão, né? Será que Jesus me enxerga? Será que Jesus está tão ocupado com tantas coisas, governando o universo, né? Ele é tão grande. Será que ele consegue enxergar a mim e a você, homens tão pequenos, uma poeira no meio do universo? Mas o nosso Deus nos enxerga, nos conhece, nos chama pelo nome. E ele fez isso com Zaqueu. Zaqueu, eu sei quem você é, desce depressa, conheço você e eu tenho um convite para fazer para você. Eu vou na sua casa. E isso choca as pessoas. O verso 7 diz que todos os que viram isso acontecer ficaram murmurando, dizendo: como esse homem, como Jesus vai se hospedar na casa de um homem pecador? Isso é um absurdo. Mas essa é a loucura do Evangelho. O escândalo do Evangelho é esse, que Deus, ele salva pecadores.
Jesus alcança homens miseráveis, homens que a margem da sociedade não tem valor nenhum, mas Jesus diz: esse homem aqui eu vou usar, eu vou salvar, eu vou transformar, eu tenho poder para transformar essa vida, e esse é o nosso Deus. E ele faz isso. Jesus transforma. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, para o nosso passado, para tudo aquilo que a gente já fez de errado, e diz: meu, estou muito distante, né? Quem sou eu para ser alcançado por Jesus? Olha para mim, olha para minha realidade, olha para o meu contexto. Mas o nosso Deus, ele tem poder para transformar essas realidades. Zaqueu é um exemplo disso, né? Graças a Deus não depende de nós. Graças a Deus não dependia de Zaqueu, né? Não havia nada em Zaqueu que pudesse vislumbrar Jesus, atrair Jesus. Pelo contrário, ele era um homem cheio de pecados, cheio de falhas, um homem orgulhoso, um homem explorador de pessoas. E Jesus conhecia tudo isso. Jesus não estava ali sendo enganado. Ele sabia da vida de Zaqueu, de cada detalhe sobre Zaqueu. Mas ainda assim, apesar de Zaqueu, Jesus o chama para perto, diz: desce dessa árvore e hoje eu vou à sua casa. Jesus se convida para ir até a casa dele, né? Então é Jesus que nos alcança, é ele que vem até nós, é ele que nos chama pelo nome, é ele que se aproxima de nós, mesmo conhecendo quem nós somos, conhecendo nossos pecados, conhecendo a nossa realidade, sabendo coisas que mais ninguém sabe, né? Nós temos pecados que nós sabemos que cometemos, e o salmista diz que existem pecados que nós nem mesmo sabemos. Até esses que nós pecamos e nem sabemos que pecamos, até esses pecados Jesus conhece. Então Jesus conhecia profundamente Zaqueu, e ainda assim ele o chama e se convida para ir até a casa de Zaqueu, né? Mas ao ler o verso 7, assim, eu fico me perguntando: por que será que essas pessoas murmuravam tanto? Por que elas ficaram tão escandalizadas em ver Jesus indo na casa de um pecador? Às vezes as pessoas não têm uma crítica própria, né? Olha para o outro e diz: nossa, como o outro é pecador, como o outro é miserável, como o outro é explorador, quantos erros o outro tem, mas não consegue enxergar o seu próprio erro, né? Enxergar como você também é pecador, como você também é imerecedor dessa graça, desse amor. Mas o pecado do outro é sempre mais assustador para nós do que o nosso próprio pecado, né? Nós passamos muito a mão na nossa própria cabeça, né? Mas o Evangelho é um convite para a gente analisar o nosso próprio coração, olhar para a nossa própria vida e dizer: quanta coisa tem errado aqui, como eu sou carente de Deus, como eu preciso da graça de Deus, como eu preciso ser alcançado por Jesus, como Ele precisa entrar na minha casa todos os dias e me transformar, e quebrantar o meu coração, e fazer alguém mais parecido com Ele, me fazer um crente melhor, um esposo melhor, um pai melhor. Como nós carecemos e precisamos de Deus, né? E isso, não ter essa visão, não entender quem nós somos, nos leva a essa atitude daquelas pessoas, né? De murmurar, de olhar para o outro e dizer: nossa, o outro é muito mais pecador, né? Mas aqui está o convite para que nós olhemos para nós mesmos e possamos entender o escândalo do Evangelho, que é esse: Jesus, o próprio Deus, se humilhando como homem, e se humilhando ainda mais de ir à casa de um pecador, sentar com ele, conversar com ele, jantar com ele e transformar a sua vida, né? O Evangelho é maravilhoso. E o texto continua dizendo que Zaqueu teve uma transformação de vida tão grande a ponto de resolver dar aos pobres metade dos seus bens, restituir 4 vezes mais aqueles que ele havia roubado e explorado. Isso mostra uma mudança genuína na vida dele, né? Mostra que ele de fato se arrepende e quer corrigir, né, na medida do possível, os danos causados. E o verso 9 é extremamente impactante. Jesus olha para Zaqueu e diz: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então em Jesus há salvação. Não existe ninguém que seja tão pecador que Jesus não tenha poder para transformar. Não existe um passado tão obscuro, tão triste, que Jesus não possa transformar. Não existe nada que você tenha feito de tão miserável que Deus não tenha poder para transformar e transformar a sua vida, de fazer uma nova criatura. O nosso Deus tem poder para isso. E a história de Zaqueu
é um lembrete para nós de que, aos olhos humanos, a nossa identidade pode ser a pior possível. As pessoas podem olhar para nós e dizer: esse aí não tem nada para oferecer a ninguém, esse aí nunca vai ser usado por Deus, mas a nossa identidade em Deus, essa é a que vale. Quem nós somos em Deus é que conta. Deus não vê como o homem vê. Deus nos vê sobre sua ótica celestial. Ele nos vê pela cruz de Jesus Cristo, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, graças a Deus que Deus não vê como o homem vê, mas Ele escolhe usar homens improváveis, homens que não são como eu, como você, como todos nós que estamos aqui nessa live. Deus diz: apesar de você, eu escolho te usar, eu escolho te transformar, eu escolho entrar na tua casa, transformar a sua vida, apagar o teu passado, te fazer uma nova criatura. E esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém: nascer de novo, ser transformado. E esse milagre eu e você experimentamos, né? E temos visto esse milagre acontecer mais vezes, novos convertidos chegando na igreja, pessoas sendo transformadas. Isso é maravilhoso, e esse é o Evangelho. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, nessa noite, nessa live, sim, eu quero deixar claro para todos vocês que estão nos acompanhando aqui, que nós não somos aquilo que as pessoas dizem que nós somos, né? Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós, ainda que as pessoas olhem para nós e não deem valor algum, em Deus nós temos valor. Deus nos enxerga sobre sua ótica. Deus não abre mão de nós. Deus nos alcança. Deus vem até nós. Ele se importa com você. Ele conhece você, sabe da sua dor, sabe do seu passado, sabe dos seus erros, sabe das suas falhas, mas apesar delas, Ele escolhe te usar como instrumento dele, justamente para que a glória não seja do homem, para que o homem não olhe para si e diga: olha, eu estou fazendo isso porque eu sou muito bom, porque eu sou muito santo. Não, Deus diz: tudo que tem acontecido na sua vida é porque Deus é Deus, porque Ele te alcançou, porque Ele te transformou, porque Ele perdoou a sua vida, porque Ele restaurou o seu coração. Então, o seu valor está em Deus. O seu valor não depende dos homens. Quem você é em Deus? Você é filho. Você é salvo, você é transformado, você é alcançado, e agora você precisa viver, né, como essa nova natureza. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória. Viva como filho desse Deus transformador, esse Deus que regenera, esse Deus que transforma. E que mesmo sendo tão grande, tão poderoso, se importa comigo, se importa com você, nos chama pelo nome, sabe das nossas necessidades, ouve as nossas orações e se inclina para nós. O nosso Deus, ele é maravilhoso, e é muito confortador nos lembrar dessa verdade, né? Nos lembrar de que em Jesus há recomeço. Em Jesus há recomeço. Se você que está assistindo essa live aqui tem andado distante de Jesus, tem cometido pecados que você sabe que entristecem o coração do Senhor e acha que não tem mais jeito para você, saiba que em Deus há recomeços, que em Deus nós podemos experimentar o novo nascimento, podemos ser novas criaturas, podemos ter o nosso passado deixado para trás, o nosso fardo abandonado, entregue aos pés da cruz. Então, que você possa se render ao Senhor, assim como Zaqueu abriu mão da sua vaidade, se humilhou, fez de tudo, venceu a multidão, chegou até o Senhor Jesus e experimentou, né, esse grande milagre, que é o milagre da salvação. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, e que Ele continue a fazer diariamente isso, na minha e na sua vida, né? Nos convencendo do pecado, nos transformando à sua imagem e à sua semelhança. Esse é o nosso objetivo e essa é a nossa identidade. Amém. Isso aí. Glória a Deus. Amém, pastor. Que palavra abençoada, que Amém. reflexão. E, por incrível que pareça, é de Deus mesmo, porque hoje no culto a palavra foi exatamente assim, né? Nós olhamos para o nosso irmão, para o nosso colega, para o nosso vizinho, até para aquele desconhecido, e queremos classificar o pecado dele, né? Falar que ele tem um pecado maior que o meu, falar outra coisa. E nisso eu queria até abrir aqui uma pergunta para o senhor já nessa noite. O que o senhor acha dessa questão? Você acha que existe o pecadinho, o pecadão, o pecado mais grave, o pecado menos grave? Qual a sua visão nisso, pastor? Só abrindo um parênteses aí. Sim,
Eu entendo, Rafa, que os pecados eles possuem consequências, né? Todo pecado é uma ofensa a Deus, até aqueles que a gente chama de pecadinho, né? Todo pecado é uma ofensa a Deus, porque Deus é santo, santo, santo. E acho que o grande diferencial aí está nas consequências que os nossos pecados trazem, né? É, quando nós pegamos a vida de Zaqueu, por exemplo, nós sabemos que o pecado dele e não apenas afetou a vida dele, né, mas afetou todas as pessoas a quem ele roubou, as pessoas a quem ele cobrou juros indevidos, as pessoas a quem ele explorou financeiramente. E quando ele se converte, ele fala: eu preciso diminuir os danos que eu fiz para as pessoas, mas ainda assim ele não consegue, claro, resolver todos os danos, né? E o nosso pecado nunca é apenas sobre nós, né? Às vezes a gente pensa, estou pecando aqui, mas só eu estou sendo prejudicado nisso. Não, nunca. Sempre o outro é prejudicado também. Sempre tem alguém que sofre junto com você. Sempre o seu pecado traz consequências para outras pessoas também, né? Então, se nós temos consciência disso, de que meu pecado, primeiro, é contra um Deus santo, santo, santo. Segundo, meu pecado traz consequências. Terceiro, o meu pecado também traz consequências a outros, não apenas a mim. Nós viveríamos de uma forma mais cautelosa, né? O pecado nos constrangeria mais se nós entendemos essa realidade. Mas muitas vezes nós temos lapsos de memória e nos esquecemos disso. E achamos que o pecado é só um pecadinho e está tudo bem. Mas não, o pecado é algo sério, a gente precisa levar a sério, a gente precisa chamar pecado de pecado, precisa travar uma batalha contra o pecado. O mundo espiritual existe, nós estamos em guerra, e se a gente está brincando na guerra, a gente vai perder, né? Vai sair dessa guerra prejudicado. Então vamos entrar nessa batalha com força, com garra, né? E lutar contra o pecado. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Pastor, que mensagem maravilhosa. Obrigado. Obrigado por Obrigado, levar Rafa. para a gente. Creio que foi uma Amém. bênção. E Amém. agora eu quero, como eu iniciei uma oração, eu quero agora pedir para o senhor orar por nós, por quem Amém. está aqui nessa live, pela sua vida, o seu ministério. Eu sou grato a Deus por isso e Amém. vamos orar aí, por favor. Amém. Amém. Vamos lá. Senhor, te agradecemos por esse tempo que nós tivemos juntos aqui. Deus, te agradeço pela vida do Rafa, por seu ministério, Senhor, por tudo aquilo que ele tem realizado aqui na internet. Deus, te agradecemos também, Pai, pela palavra que nós ouvimos aqui, Senhor, porque a tua palavra, ela nos exorta, ela nos anima, ela nos encoraja, mas ela também tem poder para nos transformar, Deus. E eu clamo que o Senhor transforme vidas nessa noite, Pai. Que aquilo que nós ouvimos aqui, Deus, não fique apenas nessa live, mas que nós possamos pensar, refletir, meditar e sermos transformados, Deus, por tua palavra, Pai. Nos torna, Senhor, mais crentes, nos atrai para mais perto de ti, Deus. Transforma nosso relacionamento com as pessoas, Deus, que elas possam ver em nós pessoas transformadas, regeneradas, Pai. Que o velho homem, Deus, não venha sobressair, Deus, mas que nós possamos viver como pessoas transformadas, regeneradas, que nasceram de novo, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer Glória a aquele momento Deus. print, pastor. Vamos lá. Vamos printar, a galera vai printar aí também, vai marcar a gente lá. Vamos lá. Foi, pastor. Beleza. Muito obrigado, hein? Obrigado Rafa, por eu esse que momento agradeço, aqui, viu? por falar de Deus aí. O senhor sabe que é Amém. uma referência já para mim, viu? Te sigo Amém. lá, acompanho. Tô lá na lista dos melhores amigos. Isso aí. Amém. Obrigadão, Muito Rafa. Tamo obrigado. Sou juntos, grato a viu? Deus pelo seu ministério, viu, pastor? Tenha uma Amém. excelente Amém. noite abençoada. Pessoal, amanhã Amém. voltamos aqui. Quem você é em Deus, continua o mês todo. Nos acompanha aí, amém? Fica com Deus, Amém. pastor. Um grande abraço, Valeu. hein? Um abraço. Até mais. Tchau, Amém. Tchau, tchau. tchau.